Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria, aqui em Rio Preto. Hoje meu convidado é o Severino Torres Vidal, que é meu tio. Meu tio é contador, ou melhor, meu tio está envolvido com o processo contábil ou com a profissão contábil há mais de 41 anos. Tio Nego, como é ser um contador? Como é que é estar nessa profissão, se relacionar com ela já há 41 anos? É fantástico essa situação. A gente depara todo dia com situações diferentes. Então, nada é igual ao outro dia. Sempre tem mudanças, sempre tem novas expectativas. Então, você tem que estar preparado para isso. Você está com 58 anos. Sim, E tio, eu vou chamar de tio, não vou chamar de Severino, tá? tá bom. Eu tenho a impressão, né, que a profissão contábil é uma profissão mais estática. Apesar da legislação mudar e você ter alguma variação de imposto de estado, ela fosse uma coisa mais estática, mais justinha. O senhor está me falando que não, na verdade ela muda muito, ou cada dia uma coisa nova, como é isso? É porque se você parar para pensar, o estático é que todo mês você começa fechando uma folha de pagamento, apurando os impostos, e isso aí você passa para o cliente todo mês. Uhum. Mas nesse meio acontece muita coisa. É as mudanças das legislações, mudou um negocinho, você tem que mudar todo o contexto, como você vai fazer. Aparecem novos tipos de cliente, ramo de atividade diferente, então você tem que se adequando. Então isso muda muito para nós, porque você está acostumado a fazer sempre aquele, pegar, por exemplo, uma empresa, várias empresas de prestação de serviço. Uhum. Então é fácil, Certo. mas aí começa a mudar algumas coisas. Tem o ramo de compra e venda, industrializa, então isso muda muito o contexto. Uhum. E com as legislações, você tem que estar sempre pensando em fazer o correto dentro dela, porque ela tem muita interpretação. Entendi. Além disso, então, porque assim, ó, então a questão, interessante um ponto. A questão contábil tem interpretação, mas sempre que a gente pensa em contabilidade, a gente pensa em números, certo? Então, Certo. salário, é folha de pagamento, é imposto, é números. Só que a contabilidade não é uma ciência exata, né? É uma ciência humana, do ponto de vista da classificação dela, né? Como dentro do campo de ciência. Só que a gente não pensa sobre isso e isso é muito louco, na realidade. E até que antes de começar, você falou isso, né? Que é muito louco, a contabilidade é muito louca, porque muda muito. O que é essa confusão? Porque o governo tem que cobrar a gente tem que estar o tempo todo atualizado. O que é essa loucura toda? Primeiramente, nós somos funcionários diretamente da Receita Federal não remunerado, Verdade. porque você tem que trabalhar para ela, porque ela te coloca muitas imposições caso você falhar. Então as multas são pesadas e você não tem como repassar isso para o cliente, porque ele não vai aceitar. Primeira coisa que ele fala, eu estou te pagando honorários, então não pode ter erros. Uhum. Só que a imposição é muito grande. Agora vamos separar uma situação. Quando você fala somente em contabilidade, não é assim. Você tem que pensar no movimento dentro de um escritório de contabilidade. Tá bom. Então, tem vários departamentos. Então, começa com a constituição de uma empresa, depois você vai ver se vai ter funcionários para fazer o registro, aí você está envolvendo o departamento pessoal, aí vem a dinâmica de compra e venda de uma empresa. Então, aí você já vai partir para o departamento fiscal. E por último é a contabilidade, que a contabilidade é a união de todos esses departamentos, que você vai contar uma história através de lançamentos contábeis para apurar um balanço. O famoso DRE que todo mundo pede hoje. Virou Uhum. festa. Um fornecedor pede o balanço, o banco pede um balanço. Então é uma loucura. Então por isso que é um mundo muito louco isso, no Entendi. bom sentido. Não, claro que toda profissão tem a sua nuance, né? E parte desse canal é justamente levar esse nível de detalhe. Então, veja, o senhor está dentro de uma operação que vence
modificando ao longo de 41 anos, dentro de toda essa carreira profissional que você tem? Não começou, são 10 anos, não são 20 anos, são 41 anos na mesma profissão. E essa questão que você traz sobre nós contadores somos profissionais não remunerados à Receita porque ela é nosso chefe. Se eu não seguir o regulamento dela, ela me autua, ela me multa, ela não tem como te demitir, mas ela tem como te responsabilizar, não é? Exato. Então, para mim é uma coisa muito nova. Apesar de conhecer sobre contabilidade, mas uma coisa é você conhecer sobre o processo contábil, como ele deve funcionar na empresa, outra coisa é ser responsável de fato sobre isso. E pensando nisso, quais são as grandes dificuldades da sua profissão, os grandes desafios? É se manter atualizado? É possível se manter atualizado 100%? Quais são os grandes desafios? Manter atualizado é difícil, Uhum. porque senão você teria que estar a boa parte do seu tempo no dia a dia só lendo. Ah. Entendeu? E a dinâmica não é bem assim. Então, hoje a gente tem um pessoal que já fica envolvido diretamente com as legislações e repassa para a gente o já resumido. Entendi. Entendeu? Porque senão não tem jeito. Agora, voltando um pouquinho à história da contabilidade. Quando eu comecei, eu aprendi a fazer a contabilidade, foi a essência de tudo que hoje me dá uma bagagem muito grande. Os lançamentos contábeis era feito em ficha tríplice, com máquina de escrever. Caramba. Então era uma ficha com 3 vias, uma carbonado e outras cores diferentes para separar o que é débito e crédito. Então aí você visualizava os lançamentos contábeis. Hoje não. Hoje vem o programa, você só faz a digitação e já sabe tudo, ele já vai caminhando para os seus devidos lugares. Então, quando você começa lá no passado, ela te traz uma bagagem muito grande. Entendi. Entendeu? E qual que foi a superação de tudo isso? É você trazer aquela parte manual para a informática. Entendeu? Esse é o grande desafio. É o grande desafio. Porque hoje a maior parte das obrigações que você tem com a Receita Federal, que é o famoso SPED, e-social, então você não tem como ficar sabendo somente a legislação. Você tem que também entender de informática. E de uma informática específica que é o sistema da Receita. É o sistema da Receita. Então você tem hora, muitas vezes você tem que parar e interpretar o que ela está querendo de você, porque ela começa a dar erros. Erros, e você fala, e agora? Não tem como. Você tem que resolver. Você tem que tomar um caminho. Entendeu? Então isso toma-se muito tempo. Então aí você tem que falar, bom, na parte da legislação eu estou certo. Agora como que eu vou resolver? Você está ali sozinho com a máquina. Então isso Isso é desafiador. é desafiador, dia a dia. E- Só para completar, Claro. hoje eu estava entregando uma obrigação contábil, que é a declaração de imposto de renda, que agora foi transformada em 2 etapas. Uma chama ECD, outra ECF. E a ECD me deu vários erros. Então você tem que estar com a cabeça tranquila. Então o que eu fiz? Fechei, falei, depois eu resolvo. Porque onde que você fica, você consegue resolver isso? Depois do horário normal de expediente. Que o telefone não toca, Não que toca. ninguém interrompe. Você está sozinho dentro do teu escritório. E ali você começa a concentrar. Você vai cara a cara com o computador, é desafiador. Aí onde que você consegue começar a resolver os problemas que ele está dando o erro, que não é nada contábil. Que coisa diferente. E é interessante porque quem está de fora não imagina. Não imagina. Não imagina que rolo que é. Não. Acho que é uma coisa muito simples, mas não é bem assim. Mas não é só informar o governo, não. Tem que falar a língua Não. dele, tem que entender Exato. ele. E aí de você se não entender. Você não entrega a obrigação. Entendeu? Que coisa. Eu já tive vários casos que no último dia, às 23 horas e 59 minutos, eu não consegui resolver o problema. Que coisa. Eu fui resolver, era 1h da manhã, que é onde eu achei o erro, consegui entregar. Hoje você é sócio de um escritório? Sim.
Então, mesmo ainda sendo sócio do escritório de contabilidade, vai até 1 hora da manhã. Sim, porque é como que eu fico com o departamento contábil. Uhum. Então, o meu é o resumo de tudo. Então, eu fiquei com a parte mais gostosa. A parte mais É, gostosa. Entendi. entendeu? Um fica com o seu departamento fiscal, outro fica com o departamento pessoal e assim por diante. Alguém tem que fazer. Aí, quem mexe com a contabilidade, Tá certo. Mas pensando então no outro lado, não o que é mais desafiador, mas quais são os grandes pontos positivos então? positivos, Tem que ter, né? Um ponto positivo. na hora que você consegue resolver a parte da informática e Ah, entregar a obrigação. Isso é demais, fantástico. fantástico. Que legal. Você fala missão cumprida, Missão cumprida. mais uma empresa entregue. E pensando no imposto de renda e nessas questões de mais uma empresa entregue, quantas empresas já tem ideia de quantas já passaram por você? É fácil entender esse número? Ah, é complicado, É viu? complicado. Poderia falar 200, 300 empresas, Entendi. entendeu? A gente trabalha em média com 200. Tem escritórios de contabilidade que tem bem mais, Uhum. em torno de 600 clientes. Então, aí já tem um mais gente para trabalhar tudo. Tem que ter. E ao mesmo tempo está difícil. Tá difícil mão de obra. Mão de obra, como todas as áreas Todas hoje. as áreas. Mas está muito difícil. Essa dificuldade, quando a gente está falando de pessoas capacitadas ou comprometidas, o quê? É o técnico ou é o comportamental ou o quê? Primeiro, comprometimento, Comprometimento. que as pessoas não têm, infelizmente. E outra coisa é você sair do mundo didático para prático. É muito diferente. Eu passei por isso, entendeu? Então, isso foi um grande desafio meu. Mas eu tive a facilidade de ir entendendo. Entendi. Então, hoje, você falar que você domina todo um escritório de contabilidade, não é. Não é assim. Mas você tem que pelo menos entender um pouquinho de tudo, para você ter uma noção e ter as pessoas que podem estar sempre te ajudando. E em toda a sua trajetória profissional, quais são as grandes habilidades comportamentais, né, as soft skills que você teve que desenvolver para manter a sanidade diante de tudo isso, para aprender, para continuar nesse caminho? É porque tem muita gente que existe, né? Foram as grandes habilidades? Primeiro, você lidar com uma sociedade. Entendi. Você tem que ter um jogo de cintura, porque senão não vai. Não é a mesma coisa que lidar com o cliente. Não é. Por exemplo, se a gente for parar para pensar, hoje um escritório de contabilidade que vai fazer mais ou menos 70 anos no mercado, 70 anos. coloca a data 1948 até hoje. Você é a segunda geração da sua família. Começou com meu pai, Uhum. né, ele que fundou, e hoje eu estou dando seguimento com os mesmos pessoal da sociedade que estava com ele. Então eu tive que me adequar a essa situação. Segundo é você lidar com o funcionário. Uhum. E o terceiro, com o cliente. Então, mais uma coisa, além de saber de informática, saber da contabilidade da legislação, você tem que ter uma psicologia muito grande. Caramba. Eu acho que isso eu desenvolvi bem. É você conversar com o próximo ali, com o cliente, que é muito difícil hoje o ser humano, O ser humano. de uma forma geral. O que é mais difícil? O ser humano ou a informática? Ser humano. O ser humano. Que coisa. E é até interessante porque, fazendo essa comparação entre os sócios, que têm aí poderes decisórios, interesses, você tem aí o cliente, que é a outra ponta, a ponta que ele paga, aí você tem o funcionário, que é a ponta a quem você paga, né? Cada uma dessas... E tem o governo, outra língua que tem que ser falada, porque cada um tem uma língua, cada um tem um interesse. Sim. Tem que, de fato, ter um jogo de cintura gigantesco para rebolar nisso tudo e continuar com a cabeça equilibrada, né? Exato. O ser humano equilibrado e aproveitar a vida, né? Porque
certos períodos de escritório hoje, se você parar para pensar, os 7 primeiros meses, 7 primeiros meses, Do ano. é loucura. Que vem desencadeando várias obrigações, até fechar com a última, que é a pessoa jurídica. Então, é uma luta muito grande. E depois fica mais docinho, fica mais... Dá uma amenizadinha. Mas aí vem aquela outra, continua, as mesmas obrigações todos os meses. Entendi. O que aumenta é esse período de várias obrigações entregando mês a mês para a Receita chegar o imposto de renda da pessoa física. Sim. Você alimentou todo o sistema da Receita Federal, já deu de mão beijada para ele. Sim. Aí você faz a física, que é onde vai cruzar os dados, e logo em seguida vem as jurídicas, que já estava com a pessoa física. E aqui, assim, né, eu ouvindo tudo isso, né, e assim, às vezes eu rio disso tudo porque eu fico imaginando que, ao mesmo tempo que você tem que coordenar as operações técnicas da sua empresa, você também tem que coordenar a administração dessa empresa, porque relacionamento com funcionário, com sócio, é complexo. Então eu falo, pô, É muito complexo. tem que ter, não é questão de jogo de cintura. Tem que ter um equilíbrio muito grande. Então eu falo, pô, é difícil. Por Um isso equilíbrio que emocional muito grande. Parece que não, mas é. Não, parece que, ouvindo assim, parece que é mesmo, né? Não parece que não. Só corrigindo isso. Pode falar. Não, porque você errar, o cliente não te... Não tem poucos que vão ser compreensivos. compreender uma situação. A maioria, 90% não compreende. Não querem saber. Não quer saber. Ele é crucial nessa parte. E qual foi a experiência, a ocasião que mais marcou a sua carreira profissional? Quando eu tive que assumir o escritório como proprietário. Isso foi há quanto tempo atrás? Faz um tempo. Uns 15 anos mais ou menos. 15 anos. Ou mais, eu não sei te falar. Foi com o falecimento do meu pai. Eu imaginei. E isso foi lidar com tudo isso pessoalmente e profissionalmente foi... Porque antes eu era funcionário. Sempre me coloquei como funcionário. E meu pai, ele também foi muito onde eu aprendi muito. Ele sempre me tratou como funcionário. Tinha umas regalias. Tinha, mas isso aí foi uma bagagem muito grande. E do outro dia que eu tive que abrir a porta do escritório, agora sou eu, então foi. Marcou, realmente. Tio, é fantástico ouvir isso, né? E eu falo que eu sempre aprendo muito. E mesmo que a gente conviva e que a gente ouça histórias, a gente não convive muito, né? Eu moro em Rio Claro, tenho vindo aqui agora um pouco mais, a gente se encontra em ocasiões de família, mas é que a gente nunca tem ideia profundamente da vida da outra pessoa, né? Do que ela passa, das experiências que ela tem com a própria profissão. E a profissão ocupa uma carga da nossa vida praticamente inteira, né? A gente se relaciona com a nossa profissão durante muitos e muitos anos. E para mim eu tenho esse momento como uma gratidão, né? De poder ouvir essa história e participar um pouquinho, né? Colher um pouquinho disso tudo. E eu acho fundamental para essa nova geração de profissionais que estão chegando aí entender e ter um processo, levar um pouquinho de informação para que existe uma empatia de entender como é que de fato o cerne de um profissional que detém aí essas multiplicidades de conhecimento. Porque isso para mim é importante. Eu tenho a impressão que a geração nova, que falta comprometimento, recebe as coisas com uma facilidade muito grande. A informação disponível é um fator de ilusão. E, na realidade, trabalhar é matar um leão por dia, às vezes 2, às vezes 3. Sim. Você tem que agarrar mesmo, você tem que puxar, você tem que empurrar. E aí, no dia seguinte, mantém essa dinâmica. E a minha impressão é que essa nova geração, ela acha que não é bem assim, né? Que as coisas são fáceis
mais fáceis e devem ser tão fáceis quanto elas gostariam. E não é. A realidade é bem agressiva. Sim. Parece que é fácil, mas eles vão ter que ter muito jogo de cintura, ter uma diplomacia muito grande para ganhar o cliente, Para ganhar o cliente. entendeu? E ganhando o cliente não é só isso, porque amanhã o cliente vai virar as costas para você, se você falhar. Entendi. Então, isso que eles têm, acha que vai ser muito fácil. Tá no mundo da informática, para eles hoje é muito, só que não é apenas a informática. Não é só. Aí tem hoje a inteligência artificial. Não é bem assim as coisas. Não. Porque para se relacionar com outro homem, tem que ser um outro homem. Tem, Tem que entender. tem que entender. Porque o cliente, quando eu falo cliente, tem o ser humano. Tem um ser humano. Então aí o ser humano, você vai estar envolvido com ele, pode ser que um dia ele não está bem, aconteceu alguma coisa na casa dele. Então ele foge àquela regra de padrão que você está lidando com ele sobre uma conversa que está compra, venda, que faltou. Não é objetivo, né? Tem um emocional envolvido. Tem, O então pessoal. aí é onde você tem que ter esse tato. Perfeito. É mais uma coisa que você tem que, aonde você sempre vai cativar o seu cliente. Tio, foi um prazer ter você aqui. A gente está se aproximando do final. Eu sempre peço para os profissionais que vêm até aqui deixar uma dica, né? Uma orientação para a nova geração de profissionais que estão chegando. Então, eu gostaria de pedir isso para você. Qual é essa grande dica profissional? Tem várias coisas que a gente podia estar falando, mas eu acredito que ele tem que estar engajado nessa dinâmica nossa de um escritório de contabilidade. Eu falando nesse mundo meu. Então, primeiro, entenda como que é o dia a dia de um escritório de contabilidade, que a maioria não tem essa ideia. Então, de corpo e alma. Arregaçar as mangas e vamos que vamos. E sempre contar com o próximo. Sensacional, tio. Mais uma vez, muito obrigado. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.